Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem importante, onde ele trata da potenciação e radiciação de números inteiros. Ou seja, a gente vai aprender a calcular a potência e a extrair a raiz quadrada ou raiz cúbica, raiz de qualquer tipo de índice de números inteiros, certo? Sendo que essas regras, elas são pautadas principalmente em quê? Na classificação dos teus números dos expoentes e dos índices. Que classificação é essa? Se o número é par ou se ele é ímpar. Sendo que, sendo ele par, é um tipo de regra, sendo ele ímpar, é outro tipo de regra. Vamos verificar como é que funciona? Repare então, inicialmente eu tenho aqui uma base positiva com o expoente par. Gente, se a minha base é positiva, o expoente é par, o resultado automaticamente será positivo. Vamos ver aqui um exemplo? Vamos pegar então aqui a nossa base sendo igual a 2 positivo e o expoente sendo par, no caso 2 também, tá? Para ficar mais fácil. Se o meu expoente é igual a 2, é porque eu tenho que pegar essa base, repeti-la 2 vezes e resolver a multiplicação entre esses valores. Logo então, devido ao fato de 2 vezes 2 ser igual a 4, nós temos que mais 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Com isso, eu estou te mostrando que, realmente, se eu tiver uma base positiva, se eu tiver um expoente par, o nosso resultado é positivo, tá? Não estou te falando que esse valor ele vai ser sempre o mesmo. Eu estou te mostrando que o sinal dele é que vai ser sempre igual, que nesse caso é positivo. Perfeito? Vamos verificar agora quando a nossa base ela é positiva e o nosso expoente ele é ímpar. Bem, eu vou pegar, para ficar mais fácil para você compreender, eu vou pegar a mesma base que eu trabalhei anteriormente, que nesse caso é 2 positivo. Só que agora, como eu tenho que colocar um expoente ímpar, eu vou colocar o número 3. Opa! Devido a esse expoente ser igual a 3, automaticamente então, eu vou pegar essa minha base, escrevê-la 3 vezes e resolver a multiplicação entre todas elas. Logo então, 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Portanto, mais 2 elevado ao cubo é igual a 8. Automaticamente, eu te mostro que expoente ímpar, base positiva, resultado é positivo. Bacana? Vejamos agora a troca de sinais da base, porque até então eu estava pegando as duas bases positivas. Vamos considerá-las agora como sendo negativas. Então, eu tenho aqui embaixo menos 2 elevado ao quadrado. Se você reparar bem, pessoal, nessa condição aqui da multiplicação, repare que eu não coloquei o sinal de positivo. Até porque não há necessidade quando o número é positivo, mas eu não posso descartar esse sinal sendo ele negativo, legal? Então vejamos aqui, se a minha base é igual a menos 2 e o meu expoente é par, nesse caso é par e igual a 2, eu vou pegar essa minha base, repeti-la 2 vezes e resolver a multiplicação entre elas. E aqui eu te chamo a atenção para o seguinte cuidado. 2 vezes 2 é igual a 4. Perfeito. Mas a multiplicação entre os sinais também deve existir. Nesse caso, então, menos com menos é mais. Automaticamente, o nosso resultado será positivo. Então, reparem, pessoal, que devido ao resultado dessa multiplicação ser igual a 4, automaticamente, o resultado da minha potência também é igual a 4. Com isso, eu estou te mostrando que base negativa com expoente par, o resultado sempre será negativo. Perfeito? Por último, na potenciação, nós temos a consideração da base sendo negativa
e o meu expoente ímpar. Opa, se o expoente é ímpar e igual a 3, eu vou pegar essa base, escrevê-la 3 vezes e resolver a multiplicação entre as 3. Gente, como faltou um pouco de espaço aqui, eu vou colocar o resultado logo abaixo, tá? Então, vou colocar aqui a igualdade e aqui eu vou colocar o resultado. Então, vejamos. Eu tenho que resolver a multiplicação entre esses 3 valores. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, aqui já sei que é 8. Mas, muito cuidado na tua multiplicação dos sinais. Pois, menos com menos é mais com menos é menos. Portanto, então, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Vamos analisar rapidamente essas 4 operações e verificar que, se você analisar em relação aos sinais dos resultados finais, reparem que em todos eles nós temos como resposta final um valor positivo. Mas, como geralmente, em regra, existe exceção, aqui também temos uma. Reparem que, excepcionalmente, quando o expoente é ímpar e a tua base é negativa, o resultado será negativa. Somente neste caso ele será negativo, tá? Em todos os outros 3, o resultado sempre será positivo. Com isso, então, a gente fecha essa ideia de potenciação. Vamos passar agora aqui para a radiciação, onde a radiciação tem como elementos índice, radicando e a raiz, certo? Que é o resultado dessa operação. Beleza. Como nós vimos aqui na potenciação, pessoal, o mais importante para que a gente defina o sinal da resposta final é analisarmos a classificação em par ou em ímpar do teu expoente. Essa mesma ideia funciona também aqui para as raízes em relação aos seus índices. Então, vejamos. Índice par radicando positivo. Por exemplo, raiz quadrada de 4. E aqui eu vou utilizar essa raiz para te chamar a atenção em relação ao seguinte. A relação existente entre potenciação e radiciação é que uma é o inverso da outra. Como assim? Eu pego o resultado de uma delas, à volta eu vou ter a outra operação. Então, reparem, na raiz quadrada de 4, eu tenho que descobrir, eu tenho que lembrar de um número onde esse número multiplicado por ele mesmo chegue a 4. Para isso, eu vou, olha só que legal, eu vou utilizar a potenciação de modo que, como 2 vezes 2 é igual a 4, logo então a raiz é a volta. Por quê? Porque esse 4 surgiu da multiplicação do 2 por ele mesmo, que é um número que está repetido. Logo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Bacana? Então, olha lá, expoente par, mas professor, peraí, aqui não tem, expoente não, desculpa, índice par, mas professor, aqui não tem nenhum índice. Tem. Toda vez que ele não aparecer, saiba que ele é igual a 2, tá? Então, índice par, radicando positivo, resposta positiva. Agora, muito cuidado com esse tipo de raiz. Como assim? Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Aí tu pensas assim, professor, isso aqui é fácil. Se a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 4 é menos 2. Cuidado com essa tua afirmação, por quê? Deixa eu te mostrar. Se tu estás me dizendo que a raiz quadrada de menos 4 é igual a menos 2, é porque menos 2 multiplicado por menos 2 tem que chegar em menos 4. E quando a gente resolve essa multiplicação, reparem, 2 vezes 2 é 4. Só que não se esqueçam de multiplicar os sinais. Então, menos com menos é mais, e aqui é negativo. Portanto, pessoal, qualquer tipo de raiz com índice par, como assim? Raiz quadrada, raiz com índice 4, raiz com índice 6. Se o teu radicando for negativo, ela não possui resultado, ela não existe, tá bom?
Vamos verificar agora quando o índice é ímpar. Então vejamos, eu tenho aqui a raiz cúbica de 8. Logo, eu tenho que pensar em um número que, repetido 3 vezes e multiplicadas essas 3, a gente chegue no número 8. Para isso, eu vou utilizar a mesma ideia que eu utilizei aqui na potência. Olha só, se 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, ou seja, esse 2 está repetido 3 vezes, onde essa quantidade 3 coincide com o índice aqui dessa raiz. Logo, então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, pessoal, nesse nosso último exemplo, nós temos o seguinte, tá? Nós temos índice ímpar com radicando negativo. Por exemplo, eu vou considerar a raiz cúbica de menos 8, beleza? Ou seja, eu tenho que pensar em um número que, multiplicado 3 vezes, dê como resultado igual a menos 8. Para isso, eu vou te mostrar o último exemplo aqui da nossa potenciação, onde nós pegamos aqui, olha só, o menos 2 repetido 3 vezes, cujo resultado foi igual a menos 8. Bem, se eu peguei o menos 2, repeti 3 vezes e a multiplicação de todos eles deu como resultado menos 8, a volta ela vai para a raiz. Isso quer dizer então que a raiz cúbica de menos 8 equivale a menos 2. Outro detalhe que você pode reparar aqui é o seguinte. Aqui eu te falei que não existe raiz quadrada de radicando negativo, mas quando o teu índice for par. Sendo ele ímpar, aí pode, tá bom? Agora, para a gente finalizar nossa aula, deixa eu te mostrar isso aqui que é muito importante, tá? E muita gente também confunde. Aqui nesse caso, eu tenho a raiz, no caso aqui, a raiz quadrada de menos 2 é igual a menos 2. Opa, isso não pode. Por que que não pode? Justamente por essa regra que eu te mostrei agora há pouco. Outro detalhe também é o seguinte, se esse menos 2 estivesse elevado ao quadrado, o resultado aqui nesse caso, o que que você faz? Eu não posso de cara cortar o índice com o expoente, porque é até um artifício legal, tá? Mas a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro resolver essa potência. Menos 2 ao quadrado já coincide com esse resultado aqui, cadê? Opa, tá aqui. Menos 2 ao quadrado é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Detalhe importante, se de repente eu tivesse, vamos supor, raiz cúbica de 2 ao cubo. Aí tu me perguntas, professor, eu tenho que resolver obrigatoriamente esse 2 ao cubo? Nesse caso, não. Se o índice é igual ao expoente do teu radicando, tu já pode cancelar e automaticamente o radicando será o teu resultado final. Perfeito, pessoal? Então, nesta aula, eu te mostrei várias regras, certo? Onde essas regras, elas definem tanto a potenciação quanto a radiciação de números inteiros. Lembrando que essas regras, elas são baseadas sempre em números pares ou em números ímpares das potências e dos índices, tá bom? Ok? Então, muito obrigado e tchau.